Auxílio Brasil apresenta regras confusas que podem piorar a condição de quem precisa do recurso. Cerca de 31,5% dos domicílios brasileiros estão sem renda, segundo o IPEA. Lei antiterrorismo, o que diz o projeto proposto por deputado apoiador de Bolsonaro. Essa e outras perguntas a respeito do projeto de lei você pode acompanhar aqui. Eu te convido a continuar com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. E a situação econômica do Brasil está complicada. Todos nós estamos sentindo no bolso. Porém, tão complicada quanto a situação econômica está a administração do governo de Bolsonaro. A próxima manifestação fora Bolsonaro já está agendada para o dia 2 de outubro e deve reforçar a necessidade urgente do impeachment. Veja agora a análise de Miguel Stedley. Embarque imediato. Na semana passada, Jair Bolsonaro concedeu uma rara semana de paz e tranquilidade ao povo brasileiro sem arroubos golpistas. Mas é uma paz que antecede a guerra. Primeiro, o aumento do IOF comprova que Paulo Guedes só entende de especulação e não faz a menor ideia de como recuperar a economia brasileira nem financiar os planos do chefe para a reeleição. Com a inflação disparando, puxada pelo preço dos combustíveis, até o fiel aliado Arthur Lira e o ultraliberal Campos Neto atacaram a política de preços da Petrobras. No Congresso, inúmeras derrotas se avizinham para o governo no horizonte. O governo vai ter dificuldade de aprovar a reforma administrativa e a indicação de André Mendonça para o STF no Senado. E nesta semana, a CPI da Covid encerra seus trabalhos. E as próximas manifestações da esquerda estão marcadas justamente para um dia depois do anúncio do relatório. O Fora Bolsonaro será no próximo dia 2 de outubro. Por tudo isso, as próximas 2 semanas podem ser decisivas para enfraquecer significativamente o governo e, quem sabe, fortalecer a bandeira do impeachment. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas concluiu o aumento da pobreza em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os dados refletem as consequências da pandemia no setor econômico e também a falta de gestão adequada do governo federal para minimizar os impactos dessa crise. No estudo, Acre, Pará e Tocantins foram os únicos estados brasileiros que não tiveram piora nos índices de pobreza entre novembro de 2019 a janeiro de 2021. Aqui no Brasil, quem sente os impactos da alta na inflação e a falta de renda são, em sua maioria, os mais pobres. Veja agora a reportagem de Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Fiquei desempregada, fui desligada da empresa em maio deste ano e já saí da empresa com aquilo na cabeça. Como eu vou fazer para sustentar os meus filhos? Foi aí que eu peguei o meu acesso de compra de cesta básica, produtos não perecíveis e saí pedindo doações para vereadores, ex-vereadores, até mesmo fui onde eu faço o cadastro único no CRAS. Formalmente está difícil conseguir um emprego. Você ser mulher, negra, mãe solo e de distintos é um preconceito enorme. O depoimento da Alexandra dos Anjos, mãe solo de 2 crianças e que ficou desempregada por mais de 3 meses, se soma aos 46 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem ou já viveram em algum momento da pandemia em lares sem renda advinda do trabalho no Brasil, equivalente a quase 3 em cada 10 famílias. É o que aponta uma pesquisa recente do IPEA. Com a inflação atingindo patamares históricos e o desemprego ultrapassando a quantidade de 14 milhões de brasileiros, o sustento de muitos lares vem de programas de transferência de recursos, como o auxílio emergencial e programas sociais, como analisa a socióloga Ayla Viçosa.
É interessante a gente pensar que o aspecto do desemprego aprofunda a desigualdade social, porque faz com que menos pessoas concentrem uma renda fixa, e isso gera desdobramentos, como o aumento da pobreza, o aumento de pessoas se endividando, o aumento de pessoas não conseguindo pagar suas contas, não conseguindo pagar seus aluguéis. Um aspecto que seria fundamental seria um auxílio emergencial digno para ajudar as pessoas a garantirem o seu direito à quarentena, a passarem por esse momento turbulento que estamos passando, com dignidade, e isso não é garantido. O governo de Bolsonaro reformula o projeto Bolsa Família, intitulado de Auxílio Brasil, com a promessa de fornecer benefício para a população mais pobre. A proposta parece boa, porém, especialistas afirmam que a nova versão do Bolsa Família apresenta indefinições que geram mais dúvidas do que soluções para quem de fato precisa do recurso. Carolina Batailler nos mostra mais. Confira. Nacional. Apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro como substituto do programa Bolsa Família, o Auxílio Brasil parece estar distante dos reais problemas da população brasileira. Com a expectativa de atender 17 milhões de brasileiros, o programa pode deixar muitas pessoas desassistidas, como explica a assistente social Paola Carvalho, que faz parte da Rede Brasileira de Renda Básica. Nós reduzirmos o programa do auxílio emergencial, migrar para o Auxílio Brasil e atender 17 milhões de pessoas, significa que este quadro se agravará para 22 milhões de pessoas que, a partir do mês de novembro, terão renda zero. Ou seja, nós estamos empurrando mais 22 milhões de pessoas para uma condição de extrema pobreza. Outra falha apontada no texto da medida provisória que prevê o Auxílio Brasil é a quantidade de artigos de regras, estabelecendo diversas categorias para quem precisa acessar o benefício. Na prática, isso pode dificultar o acesso. Outro ponto questionado pelos movimentos populares é o modo como o texto foi elaborado. Apresentado em formato de medida provisória, teve as regras definidas sem diálogo com a população e com representantes das lutas por garantias de direitos. Como resultado, a proposta se distancia da real necessidade de distribuição de renda no Brasil, como avalia o gestor de políticas públicas Leandro Ferreira, que é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. O fato de o Auxílio Brasil ter sido apresentado como medida provisória exclui esse debate da sociedade, exclui boa parte da participação do próprio Congresso Nacional, e introduz um monte de coisas lá que fica mais difícil a gente avaliar e conseguir mudar. O projeto de lei defendido pelo governo de Bolsonaro e pela bancada mais conservadora da Câmara dos Deputados prevê ações a serem colocadas em prática pelo Estado para lidar com eventuais atos terroristas no Brasil. O PL 1595 é de autoria do deputado Major Victor Hugo, do estado de Goiás, e líder do PSL, que representa a extrema-direita e apoia o presidente Jair Bolsonaro. Ana Penido, especialista em defesa e segurança internacional, é a nossa convidada do Entrevista Central de hoje. E numa conversa com Afonso Bezerra, ela explica a tentativa de aprovação do PL e seus desdobramentos. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central de hoje recebe a pesquisadora Ana Penido. Ela é especialista em defesa e segurança internacional. O nosso assunto é a tramitação no Congresso do projeto de lei que estabelece ações de contra-terrorismo. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada a vocês pelo convite. Ana, gostaria que, inicialmente, você nos explicasse qual é o conceito de terrorismo aplicado pelo Congresso nesse projeto de lei. No projeto, o conceito é bem amplo. Ele prevê, por exemplo, a possibilidade de você ter só uma intenção terrorista e por isso ser criminalizado. Ele prevê a possibilidade de você praticar terrorismo contra coisas, contra organizações, contra indivíduos, inclusive. É um conceito muito amplo e muito elástico. Né? No conceito do projeto de lei, cabem, por exemplo, um conjunto de ações e atividades de reivindicação que organizações populares adotam frequentemente e que não têm um objetivo terrorista. Então, acho que a nossa preocupação tem a ver seja com o conceito de terrorismo, seja com as medidas que o projeto de lei propõe a partir desse conceito.
como a criação de uma polícia bolsonarista, por exemplo, para fiscalizar o que pode, o que não pode ser. Na sua avaliação, por que o PL classifica os manifestantes, em especial de esquerda, como terroristas, né? O que está por trás desse conteúdo? O PL não classifica manifestantes enquanto terroristas. Ele usa um conceito muito elástico. Porque o que é principalmente o conceito de terrorismo que a ONU usa, por exemplo? Duas questões principais. Uma é que tem que ter uma ação violenta. Então, você não pode, não, hoje eu acordei achando que eu vou fazer medo em alguém. Não. Você tem que ter necessariamente causado um dano. A outra dimensão muito concreta é que esse dano tem que ser a pessoas. Então, não existe terrorismo contra coisas. Tipo, se você tá com uma pedra numa vidraça, você não tá cometendo uma ação terrorista. Ou se você põe fogo na estátua, que nem foi lá em São Paulo, naquela estátua lá do Borba Gato. Isso também não é uma ação terrorista. São coisas, né? São objetos. E a terceira questão principal que eles tratam é porque a dimensão principal do terrorismo não é a vítima, não é a pessoa que sofreu aquele dano. Mesmo que pode ser até a morte, ou muitas pessoas tendo sido mortas. A vítima principal do terrorismo é o entorno dela. É as outras pessoas que passam a ficar com medo, terror mesmo, pavor, daí que vem a ideia de terrorismo, e por causa disso deixam de fazer alguma coisa. Esse PL, que estabelece ações contra terrorismo, já tem um bom tempo em tramitação na Câmara, mas avançou recentemente na comissão especial e deve ser encaminhado ao plenário. Na sua avaliação, por que ele avançou com mais rapidez agora, neste período? O principal motivo, eu acho que tem relação com as eleições de 2022. É uma dimensão extremamente... É uma eleição extremamente polarizada, não vai ser uma eleição simples. Tudo que o Bolsonaro tem construído no sentido de fascisticizar a sociedade, ele tem tomado iniciativas nesse sentido. E controlar informações é isso, é uma polícia política. Ela vai ter acesso a controle das informações, dos dados de todos os cidadãos brasileiros. E sem o controle das atividades de inteligência, porque a inteligência, o Sistema Nacional de Inteligência Brasileiro, ele tem atividades de controle externo. Não, essa polícia é uma polícia bolsonarista e ela vai ter acesso a todas essas informações. Para todos nós que estamos aí conversando sobre fake news e como é que isso interfere, né, na dinâmica das eleições, isso cria para ele também uma possibilidade de centralização de dados e ter ali pessoas aqui controladas por ele, manuseando esses dados conforme a vontade deles. Caso esse PL seja aprovado na Câmara, quais são os riscos ao processo democrático no Brasil? São absolutos. Porque isso, qualquer ação pode ser caracterizada como terrorista. E mesmo isso existindo no Código Penal. Então, se você jogar, por exemplo, uma pedra numa vidraça, isso pode ser caracterizado como um ato terrorista e a tipificação é muito séria. 2, porque você pode infiltrar pessoas em grupos caracterizados como terroristas, você infiltra policiais, e você vai ter, de fato, uma prática muito parecida com o que foi o terrorismo de Estado nos anos 60 no Brasil. Com o Estado concentrando informações, com funcionários do próprio Estado em diversos ministérios dedurando seus colegas, aquele ali é terrorista. Você substitui a palavra comunista pela palavra terrorista e a lógica ela volta a ser a mesma. E dentro de um cenário desse tipo, a democracia já foi para o brejo há muito tempo. Um espetáculo inspirado na Folia de Reis e que teve como consequência a criação de uma peça que trata sobre as manifestações culturais que acontecem no subúrbio do Rio de Janeiro. A apresentação retrata a sobrevivência dos costumes tradicionais nas comunidades e que se mantêm vivos nesses espaços. A atriz Kika Ribeiro é quem fala sobre o espetáculo e nos faz um convite. Confira. Parada Cultural. Olá! Eu sou Kika Ribeiro, atriz no espetáculo Terra de Reis, o mais novo trabalho da Placenta Companhia de Teatro Ritual e Antropológico, em parceria inédita com o grupo Moitará. Essa parceria nasceu em 2019 e desde então a gente vem pesquisando tudo que tem de mais especial no teatro e máscara teatral, antropologia teatral, e escolhemos o tema Folia de Reis para abordar nesse novo espetáculo. Então a gente fala da Folia de Reis ao longo dos séculos
E a Folia de Reis é uma manifestação popular cultural brasileira e faz parte da nossa trilogia Poéticas do Subúrbio Carioca. É a segunda parte da nossa trilogia. A gente vai estar em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, nos dias 23, 24, 25 e 26 de setembro, às 19 horas. Maiores informações na página da Placenta, @Placenta Cia de Teatro, ingressos à venda no site da Simpla. Bom, o programa Central do Brasil desta segunda fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Até lá, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.